O que eu tenho para falar aqui talvez não seja muito comum para você, mas sabia que em qualquer jogo, esporte, até mesmo no jogo do time do seu coração, é uma excelente oportunidade para a gente colocar grana no bolso? Sim, isso é possível, eu posso te ensinar. Basta você clicar no primeiro link da descrição e conhecer o meu trabalho. Boa tarde pra você, Globo Esporte hoje com Eurocopa, Seleção Brasileira, tênis, UFC, tá bom demais, viu? A gente começa falando do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Bragantino amanhã, o jogo é fora de casa. Agora, o Tricolor tem uma ótima notícia pra torcida. Nino está de volta e deve formar dupla com Lucas Claro. Aquela adrenalina de jogos decisivos vai dar um tempinho agora. Mata-mata, ele não desgasta só fisicamente, mentalmente, cansa muito. O próximo compromisso eliminatório do Fluminense é só no dia 13 de julho, contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores. A maratona de jogos é que não vai parar. Durante um mês vai ser sempre assim, jogo meio de semana, jogo fim de semana. A diferença é que nesse período serão apenas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, contra o Bragantino, o zagueiro Lucas Claro pode ter a volta do parceiro Nino. Grande companheiro, acredito eu hoje que o melhor jogador, o melhor zagueiro atuando no Brasil. Pode não ser o melhor, mas parece mesmo estar entre eles. Afinal, foi titular com a seleção olímpica e tem boas chances de estar em Tóquio. Lucas Claro e a torcida tricolor têm motivos para comemorar essa volta de Nino. O Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas hoje à noite lá em Pelotas pela terceira rodada da Série B. O time ainda não venceu no campeonato, estreou com derrota para o Operário e depois empatou com a Ponte Preta. A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana é que ajudou a tirar o Vasco da sequência negativa. A gente vai trabalhando, vai continuar construindo o Vasco da ideia que eu quero, da maneira que eu quero. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar evoluindo, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada. O time que vai a campo deve ter Vanderlei no gol, Léo Matos, Hernando, Ricardo Graça, Michel no lugar do Zeca, poupado, Rômulo, Galarza, Marquinhos Gabriel ou Sarrafiori, Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. O estádio Newton Santos é a casa do Botafogo, o clube que tanto se orgulha de uma seleção de ídolos. E mais um deles ganhou estátua por aqui. A sua estrela brilha, é gol do Túlio Maravilha. 1995, Botafogo campeão brasileiro com gol do artilheiro Túlio. Sou muito grato aos torcedores que me fizeram ídolo, que me fizeram resgatar essa paixão que eu tenho pelo Botafogo. Foi um ídolo botafoguense, mas foi um ídolo da minha geração. Que a atual geração traga dias melhores para a torcida do Botafogo, a começar pelo jogo contra o Remo pela Série B amanhã em Volta Redonda, com mais uma contratação confirmada. O atacante Diego Gonçalves, que estava no Mirassol, já foi até regularizado e está à disposição de Marcelo Chamusca. A seleção feminina de futebol venceram ontem a Rússia por 3-0, penúltimo amistoso antes das Olimpíadas de Tóquio, e teve um posicionamento muito importante. Naqueles primeiros passos em campo, a postura da seleção ficou evidente no estádio em Cartagena, na Espanha. A faixa Assédio Não resumiu o posicionamento delas a respeito do tema que mais repercutiu nos últimos dias, envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. Mas antes de explicarem a manifestação, elas também falaram com os pés. Bola rolando em Cartagena, na Espanha. Com um futebol bem resolvido na defesa, o Brasil fez 3-0 na Rússia com tranquilidade. Destaque para a zagueira Bruna Benítez, que marcou o primeiro e o segundo gol da partida. O terceiro foi de Andressa Alves. Foi o penúltimo teste da seleção antes da convocação final para os Jogos de Tóquio. Na segunda, elas enfrentam o Canadá. Assim que as jogadoras deixaram o campo, Marta, a capitã e principal referência desse time, deixou bem claro por que as jogadoras decidiram se posicionar. Foi uma decisão em conjunto, e
A gente tem uma comissão que é muito alinhada com as atletas, então a gente resolveu mostrar a nossa opinião nesse sentido, porque somos, obviamente, contra qualquer tipo de assédio, sem fazer pré-julgamento, obviamente. No último domingo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado após ser denunciado por assédio sexual e moral por uma funcionária da entidade. A comissão técnica fez questão de apoiar o movimento das atletas. Nas redes sociais, as jogadoras também divulgaram um manifesto. Encorajamos que mulheres e homens denunciem. Nossa luta pelo respeito e igualdade vai além dos gramados. Luta de todos nós. E a seleção masculina estreia amanhã na Copa América contra a Venezuela. Marco Aurélio Souza está em frente ao hotel da seleção, traz as informações pra gente. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo que está ligado aí no nosso Globo Esporte. Manhã tranquila aqui para a seleção. O time treina mais uma vez no CT do São Paulo às 13h30 da tarde e às 9 da noite vai para Brasília, cidade da estreia contra a Venezuela amanhã pela Copa América. Na Venezuela, um surto de Covid. Somando jogadores, comissão técnica e a equipe de apoio, são 12 pessoas infectadas, testaram ontem à noite, positivo. Segundo a Conmebol e a Secretaria de Saúde lá do Distrito Federal, já estão isoladas, né, e estão assintomáticas, mas são 12 pessoas com Covid, é um surto. A Conmebol até mudou a regra agora, mudanças ilimitadas. A Venezuela vai poder trazer outros jogadores, já que antes eram apenas 5 mudanças, agora mudanças ilimitadas. Olha o problemão para o adversário do Brasil, Carol. Vamos falar de Brasileirão? Hoje tem o primeiro clássico, Palmeiras e Corinthians, a partir das 7 da noite. Esse jogo você vê com exclusividade no Premier. E amanhã, o Flamengo recebe o América Mineiro, às 4 da tarde, e assiste ao vivo aqui na Globo. Um atacante tantas vezes imparável e que se acostumou a ser decisivo. 58 gols e 31 assistências do Bruno Henrique em 130 jogos pelo Flamengo. Quem lembra do começo de tudo? Logo na estreia em 2019, ele fez os 2 gols da vitória contra o Botafogo. Em 2019 e 2020, Bruno Henrique foi fundamental desde as primeiras partidas do Flamengo. Só que no início dessa terceira temporada dele pelo clube, o rendimento não tem sido o mesmo. Ao comparar os 15 primeiros jogos de cada temporada do Bruno Henrique no Flamengo, vemos que em 2019 ele marcou 8 gols e deu 8 assistências. Em 2020, 8 gols de novo e 2 assistências. Já em 2021, ele marcou apenas 2 vezes e deu 4 passes para gol. Ele tem oscilado mais. Ele está 2 anos mais velho. Ele pode não estar no mesmo rendimento. O time pode não estar acompanhando do mesmo jeito. Ele tem mudado de posição. Amanhã, contra o América Mineiro, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão fora, porque vão disputar a Copa América. Em compensação, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro estão de volta. O técnico Rogério Ceni segue em quarentena com a Covid-19. Maurício Souza é quem comanda o time, que deve ter Diego Alves, Mateuzinho ou Rodinei, Rodrigo Caio, William Arão e Felipe Luiz, Gerson, Diego, João Gomes ou Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. No momento em que o Flamengo tem desfalques importantes, resgatar a versão Bruno Henrique 2019 pode ser interessante. Pra você, uma ótima tarde. Hoje é dia de celebrar o amor, hein? Um beijo, a gente se vê.